Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Só esperando o Luiz se reposicionar a câmera. Enquanto isso, né, vou fazendo as apresentações da noite. Essa é mais uma conversa sobre inclusão, né? Hoje a nossa ênfase será a inclusão das pessoas com deficiência visual, né? E trazemos dois convidados, o Luiz Amorim e o Sidney Trindade. Já já eu apresento ele com mais calma, certo? Quero dizer antes que essa é uma iniciativa do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão, o SEMBRAIN, que integra a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Então, como a nossa ênfase hoje é a questão da deficiência visual e a inclusão, o nosso encontro tem como, né, título Apoena, que é um termo que vem do tupi e significa aquele que vê mais longe. Acho que o Luiz teve um probleminha técnico, vou seguindo aqui, certo? Daqui a pouco ele entra. Pronto, está de volta, Luiz. E aí a gente vai ter também, né, acompanhando essa live, a equipe de monitores e bolsistas, tanto do Sembraim quanto dos projetos de extensão da Escola de Música da UFRN, né, voltados para a inclusão diretamente. E também estão conosco as pessoas que formam a equipe coordenadora do Sembraim, né, a professora Catarina Chin, Elizabeth Kanzak e o Agamenon de Moraes. Então, iniciaremos uma conversa e eles vão interagindo conosco aí, mandando mensagens e perguntas no chat, certo? Também pelo WhatsApp. Bom, boa noite, Luiz, boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite, beleza. Vamos às apresentações, né? Inicialmente agradeço pela presença de vocês dois aqui, teremos um momento aí de conversa muito interessante. Por ordem alfabética, né? Luiz Amorim. Luiz Amorim possui baixa visão congênita, ele é carioca, mas desde 2012 reside e atua em Curitiba, Paraná, possui baixa visão congênita, cursou ensino fundamental no Instituto Benjamin Constant, né, no Rio de Janeiro, e lá ele teve a oportunidade de estudar música com mestres cegos, né, com os quais aprendeu a musicografia Braille. E aí Luiz é professor licenciado pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, é também especialista em educação especial inclusiva pela Faculdade São Brás, e é a primeira pessoa com deficiência visual no mestrado em música da Escola de Música de Belas Artes do Paraná, certo? Ingressou no mestrado no ano passado, 2019. O Luiz vem integrando desde o terceiro ano consecutivo aí a comissão organizadora do Encontro sobre Música e Inclusão, né, o nosso M, que é um evento organizado anualmente aqui pela Escola de Música, né? E desde 2016 ele desenvolve voluntariamente o projeto Música Tátil, e é um espaço, né, um projeto que oferece cursos de teoria musical e solfejo a partir da musicografia Braille, certo? E aí tem como público-alvo as pessoas com deficiência visual. E essa foi uma iniciativa laureada com o certificado de boas práticas de inclusão, né, lá pela Prefeitura de Curitiba no ano 2018. E aí o Luiz tem ministrado de forma pioneira oficinas sobre educação musical direcionadas para as pessoas com deficiência visual e interessados no tema, né? E aí essas atividades vêm acontecendo em alguns eventos. 29º e 30º Festivais de Música de Cascavel, né? O 21º Festival de Música de Itajaí, o Interarte, primeiro Festival de Música e Inclusão de Juiz de Fora e 36ª e 37ª Oficinas de Música de Curitiba. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. O Sidney Trindade, mestrando em Inovação em Tecnologias Educacionais do Programa de Pós-Graduação do Instituto Metrópole Digital, aqui da UFRN, daí vem desenvolvendo uma pesquisa voltada para a acessibilidade em documentos digitais para usuários de software de leitores de tela. Ele é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema pelo IFRN, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Norte. É também revisor Braille e consultor de acessibilidade da UFRN, né, e vem trabalhando com instalação, configuração, manutenção de tecnologias assistivas, também na produção e adaptação de materiais acessíveis a estudantes com deficiência visual aqui na universidade. E ele vem ministrando aulas e participa de projetos de extensão direcionados à formação de professores da educação básica no âmbito da inclusão escolar. Sidney atua ainda no desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionadas
a tecnologia da informação e comunicação e padronização de documentos digitais acessíveis, né, por meio de comissões institucionais aqui da UFRN. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Dois grandes parceiros aí do Sembraim, né, vem trabalhando juntos há alguns anos. E aí, gente, a gente conversou sobre a seguinte dinâmica, né, cada um dos nossos convidados terá 10 minutos para fazer uma fala muito pautada pelas suas atuações profissionais no âmbito da inclusão para, né, e pessoas com deficiência visual. Então, iniciaremos a conversa com o Sidney Trindade, né, logo após passaremos para o Luiz. E aí, quem tiver questões, perguntas, observações a fazer, né, pode ir mandando aí nas redes. E, né, após essa primeira rodada, iniciaremos uma conversa mais pautada, né, por essas questões aí. Então, Sidney, a palavra está com você. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, por parte da comissão do Serviço do Setor de Musicografia Braille da Escola de Música da UFRN. Eu acho muito louvável esse tipo de programa, né, esse tipo de atitude. E falar um pouco, né, como o Davi falou, da minha trajetória profissional, né, que começou em 2006, quando eu resolvi fazer uma graduação, né? Há 9 anos, eu vinha 9 anos sem estudar, devido à falta de material, no final do século passado, né? No final dos anos 90, nós não tínhamos impressora Braille, não tínhamos, enfim, é uma realidade que as pessoas de hoje não viveram, né? Os deficientes que nasceram na década de 90 para cá, não viveram essa realidade, mas no final dos anos 90, a acessibilidade era mais difícil, muito mais difícil do que é hoje, né? E aí, em 2006, eu resolvi entrar num curso superior e consegui aprovação no vestibular, naquela época era vestibular ainda, para cursar Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal, que na época não era Instituto Federal, era Cefet ainda, e o curso era TADES. Não, o curso era TDS, Tecnologia e Desenvolvimento de Software. No meio do curso, o curso mudou de nome e a escola também mudou de nome, certo? E aí, em 2006, quando eu entrei, eu fui o primeiro aluno cego do Instituto Federal, toda a direção do curso, né, do Departamento de Informática lá do Instituto, foi feita uma reunião comigo, antes de começarem as aulas, e eles quiseram me fazer mudar de curso, porque na cabeça deles um cego não tinha condições de fazer aquele curso, porque o curso era todo, todo 90, 95% no computador. E aí começaram as perguntas internas dentro da minha cabeça. O pessoal do Instituto Federal não sabe que existe leitores de telas, por exemplo, né? E aí eu fiz ver a eles que eu tinha capacidade de fazer o curso, entre aspas, comprei a briga, e para resumir a história, eu entrei no curso, né, com toda a carga que um deficiente visual, que vai, entre aspas, também contra uma diretoria de ensino, uma diretoria de departamento, né, leva nas costas na hora que você diz que você é capaz de fazer uma coisa sem nem sequer saber o que é que vem pela frente. E aí eu entrei no curso, consegui, na minha turma entraram 40 pessoas, ao final, em 2010, só restavam 3, o cego que não tinha condições de fazer o curso e mais 2, certo? Nivelados, né? E aí eu consegui a minha graduação, consegui terminar o curso, né? O meu projeto de conclusão de curso foi um sistema que, na minha opinião, deu origem a muitos outros sistemas que hoje funcionam, né? Que a gente é o sistema de identificar ônibus, que a gente chamou carinhosamente de e-guia. Naquela época, no final de 2009, nós apresentamos esse projeto no Fórum Mundial de Educação Tecnológica, que aconteceu em Brasília, né? E estavam presentes todas as pessoas que tratavam de tecnologias naquele ano, né? E aí eu acho que foi aí que surgiu, né, ideias parecidas, como, por exemplo, o Potibus, o Movit, esses
esses softwares que a gente tem de identificação de ônibus. E eu fico muito feliz por isso, porque, de certa forma, está ajudando, né, as pessoas que não enxergam a ter mais autonomia, tá? Terminada a graduação, em casa, como a maioria dos estudantes concluintes, né, sem muitas perspectivas, porque, além de tudo, ainda era cego, né, e a gente sabia que, na época, e até hoje, eu acho que ainda é assim, muito, isso acontece muito ainda, não existem muitas perspectivas de emprego, a não ser concurso público, né, porque, ou então, o cumprimento da lei de cotas de forma temporária, né. Eu estava em casa e recebi a ligação de um professor da UFRN, disse que tinha ficado sabendo que eu era graduado, tecnólogo em análise de sistema, e estava iniciando um trabalho dentro da UFRN e precisava de uma pessoa com o meu perfil para trabalhar com ele. E aí, a princípio, eu entrei na UFRN para fazer um checklist da acessibilidade dos portal SIGA, né? Então, eu entrei como terceirizado, contrato temporário para a Superintendência de Informática, trabalhei 8 meses, no ano de 2010 até, eu acho que eu entrei em janeiro e fui até outubro de 2010, setembro, agosto, mais ou menos essa faixa, certo? E aí fizemos um checklist das principais lacunas de acessibilidade que existiam no SIGA, né? E como existia a necessidade de outras revisões, né, de acessibilidade em outros portais, em outros casos de uso, que a gente chama na linguagem de tecnologia casos de uso, que são funções, né? Eles resolveram abrir seleção na Fundação de Apoio à Pesquisa, e aí se inscreveram vários candidatos, e eu fui selecionado, né? Entre os candidatos que se inscreveram, eu entrei como contratado da FUNPEC, da Fundação de Apoio à Pesquisa, né? E assim permaneci até 2015, né? E nesse período, eu praticamente ajudei a montar o laboratório de acessibilidade, porque a instituição tinha comprado várias tecnologias assistivas, várias, né, ferramentas para a produção de material acessível, mas estavam todas encaixotadas, e não tinha quem fosse lá e metesse a cara e tivesse a coragem de empacotar uma impressora que custou, sei lá, 15, 16, 17 mil reais e botar para funcionar, né? E aí eu conquistei a confiança do professor Ricardo Lins, né? E ele me entregou e disse, monte, você é capaz de montar, monte. Aí eu montei o laboratório de acessibilidade, e essa montagem incluiu pesquisa de softwares, né? Qual o melhor software para se usar na adaptação de texto, na hora de você transformar um texto que não é acessível para um texto acessível, juntamente com a equipe de 2 ou 3 bolsistas que já estavam trabalhando no nosso quadro lá. Então, nós fizemos essa pesquisa, nós definimos, né, juntamente com a equipe toda, quais eram os melhores softwares, qual era a melhor metodologia, e durante 2 ou 3 anos, eu fiquei como coordenador do laboratório de acessibilidade, né, funcionava num ambiente emprestado da Biblioteca Central Zila Mamed, e com o apoio da, então, Comissão de Acessibilidade da UFRN, que é a KN, né, Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, alguma coisa nesse sentido, né. E, nesse período, como coordenador do curso, eu passei a integrar algumas comissões, ou como coordenador do curso, não, como coordenador do laboratório, eu passei a integrar algumas comissões de acessibilidade que eram formadas dentro da instituição, né. Quando foi criada a rubrica, né, foi criado o cargo de revisor Braille, né, pelo MEC, e aí eu enxerguei nessa oportunidade, né, nesse cargo, uma oportunidade de entrar como servidor efetivo da instituição, para que eu pudesse, né, fazer as minhas atividades sem me preocupar muito com o dia de amanhã, porque você está numa fundação, são projetos que são
renovados, né? Tem uma periodicidade. E eu, como servidor público, mesmo ganhando menos do que eu ganhava na FUNPEC, porque na FUNPEC eu era nível superior, né? E no caso, o cargo de revisor Braille é um cargo de nível médio. Mas eu optei por abrir mão da FUNPEC e fiz o concurso. A primeira vez não fui aprovado, mas também não foi mais nenhuma outra pessoa aprovada, então eles tiveram que abrir outro concurso, e nesse outro concurso eu consegui passar acertando 42 questões das 50 que foram propostas na avaliação, certo? E aí, desde 2016, eu me tornei servidor efetivo da universidade. Nessa época, o laboratório de acessibilidade já tinha deixado de ser um serviço da Biblioteca Central de Vila Mamed e tinha passado a ser um setor. E aí a coordenação do laboratório já tinha sido transferida para uma bibliotecária, que é o correto, né? E eu já fazia, né, nessa época, já fazia consultoria, pode-se dizer assim, em consultorias internas em vários outros setores da instituição. Então, eu costumo dizer que eu era o servidor que mais andava dentro da instituição, porque um dia eu trabalhava na escola de música, outro dia eu trabalhava na Secretaria de Educação à Distância, outro dia eu ia dar plantão na KN, né, configurando notebooks, preparando os notebooks que eram emprestados para que os alunos pudessem ter condições de acompanhar os cursos, né, então esses notebooks tinham que sair configurados. E outro dia eu estava no laboratório de acessibilidade, produzindo material em Braille, configurando, instalando, pesquisando as impressoras, pesquisando as tecnologias existentes, visitando feiras a nível de Brasil, né, visitei muitas feiras, a feira que existe em São Paulo, que agora eu não lembro o nome, Realtec, eu acho, é isso. E solicitei a compra de novos equipamentos, e esses equipamentos foram comprados, nós instalamos, configuramos, enfim, né? Tudo isso foi desenvolvido ao longo desses 10 anos, praticamente, dentro da instituição, né? Quando foi em 2018, apareceu a oportunidade, na verdade, no final de 2017, apareceu a oportunidade de um curso de mestrado, e eu optei por fazer mais essa qualificação, porque eu enxerguei, mais uma vez, na questão da inovação tecnológica, a oportunidade de deixar algum legado, né, para aquelas pessoas, aqueles deficientes que vêm nascendo, né, nos últimos anos, quando eles estiverem na idade escolar, aqueles que já estão vão pegar ainda um restinho, mas o nosso objetivo aqui na Terra, eu considero assim, que é construir um mundo melhor, né, melhor do que o que nós tivemos, porque eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas se eu tivesse nascido 20 anos depois, a minha vida teria sido muito mais fácil, né, porque você nascido na década de 70, você não tinha quase nada, eu dei a sorte de ter nascido numa família que me tratou como um ser humano, como uma pessoa normal. Eu tenho mais 2 irmãos, que são mais velhos do que eu, então minha família me proporcionou realizar quase todas essas atividades que meus irmãos realizavam na infância e na adolescência. E quando eu falo isso, eu falo em andar de bicicleta, eu falo em andar de patins, skate, todas essas vilacrias que os adolescentes, que os jovens faziam, né, naquela época, que hoje em dia só se joga videogame, infelizmente, né. E aí as pessoas que estão nascendo hoje, elas precisam de um mundo mais acessível, não se tem mais espaço, né, para aqueles paradigmas que se tinha antigamente, que o deficiente visual tem que ficar em casa, né, escondido da sociedade, porque é como, né, eu costumo dizer também, uma vez eu me lembro que eu estava lá no meu quarto, eu acho que eu tinha uns 6 a 7 anos, chegou uma amiga da minha mãe para visitá-la, e no meio da conversa, eu escutando a conversa lá do quarto, ela perguntou: Miriam, como é que estão seus filhos? Aí minha mãe disse: meus filhos estão bem. Aí ela parou um pouquinho e fez: e aquele outro?
né? Aquele outro era o cego, o pobrezinho do cego, né? Mas só que isso não tem mais espaço hoje em dia, né? A sociedade, a classe dos deficientes, né? Nós estamos, né, botando cada vez mais a cabeça para fora de casa. Isso graças à acessibilidade, graças às tecnologias que estão aí, os celulares, enfim, o acesso à internet, né? E isso vai levando cada vez mais a um nível mais elevado de conhecimento e de oportunidades que são criadas, porque o conhecimento ele gera oportunidade, né? Quanto mais você sabe, mais você tem oportunidades, mais as pessoas querem a sua contribuição dentro de um mercado, seja ele do mercado de trabalho ou seja ele do mercado acadêmico, né? Se você for aquele deficiente que você fica lá num canto de parede, as pessoas não querem você nos grupos, as pessoas não chamam você para participar das atividades, mas se você for aquele cara proativo, que você mostra na hora da explicação, que você mostra que você está por dentro do assunto, você é o primeiro a ser convidado para participar do grupo, né? Então, a sociedade, ela hoje, ela exige muito do ser humano, né? Seja ele com visão e ele sem visão, ele é exigido muito mais, certo? E o nosso papel, a gente que já tem uma certa experiência, é tentar construir um mundo melhor para aqueles que vêm, né, no nosso rastro. A gente vai quebrando barreiras, a gente vai... eu costumo dizer também que tem uma música do Fera Samba, da Bahia, que ele faz, e dá licença aqui, agora eu vou passar, e me desculpe se eu empurrei alguém. Então, é assim, as barreiras são criadas e os cegos vão, né, os deficientes vão afastando para um lado, afastando para o outro, dando um jeitinho ali, não, criaram o celular touchscreen, aí, não, vamos usar a leitura de tela, aí a gente trava a tela e faz... É assim, mais ou menos, que funciona a dinâmica da vida hoje, certo? E aí, o meu projeto de mestrado é justamente a gente tentar definir um padrão de criação de documentos acessíveis. Por quê? Porque dentro da própria instituição, que se você considerar a nível de Brasil e a nível de mundo, é um espaço bem limitado. Só que na nossa instituição existiam 4 setores produzindo material acessível. E não existia um padrão. Sim. E como é que a gente vai ensinar aquele deficiente que tem dificuldade com a tecnologia a lidar com esse tipo de texto, de material acessível, se uma hora ele vai abrir um PDF, outra hora ele vai abrir um TXT, outra hora ele vai abrir um documento no Word, e se uma hora a nota de rodapé está num canto, se outra hora o sumário tem link, outra hora não tem link, TXT não tem link, enfim, né? Então, a nossa proposta é justamente padronizar a produção de material acessível, e aí eu quero agradecer, né, aproveitar a oportunidade e agradecer a toda a estrutura da UFRN, que está nos proporcionando essa criação, esse tipo de padronização, com a institucionalização de uma comissão de padronização de documentos, e junto com outras pessoas, inclusive deficientes, nós definimos quais seriam esses padrões, né? E aí esses padrões vão ser explicados, né? Não só explicado, não é só você dizendo, você deve fazer assim. A nossa proposta é a criação de videoaulas, né? E nessas videoaulas nós vamos dizer, olha, para você fazer o sumário, por exemplo, né? O sumário de um PDF, ele tem que estar linkado, né? Isso aí a gente tem alguns trabalhos que dizem isso, mas a gente não diz como linkar. Então, para você fazer o link do sumário, você vai no menu tal, clica com o botão direito em canto tal, enfim, né? A nossa proposta é justamente disponibilizar várias videoaulas curtas, e a videoaula dessa vai ficar disponível na internet para quem quiser acessar, certo? Seja no Brasil, seja no Rio Grande do Norte, seja em Natal, seja em Caicó, seja em qualquer cidade, a qualquer tempo, certo? Aquele cara que não fizer um texto acessível para que o deficiente leia, aquele professor que não fizer, ele não pode dizer, eu não fiz porque eu não sei fazer. Vai estar o material lá disponível, certo? Quem quiser fazer, vai estar bem explicadinho, vai estar tudo lá, né,
passo a passo. Então, aquele professor que tem um aluno com deficiência, ele vai poder produzir um material digital acessível para aquele aluno acompanhar a disciplina dele, seja ela de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, enfim. Vai estar disponível a qualquer tempo para ele acessar a hora que ele quiser, o dia que ele quiser. Certo? Certo? Muito legal. Sidney, acho que a gente vai precisar passar a fala para o Luiz agora, porque passamos um pouquinho do Pode tempo e ficar a à gente está vontade. hoje com o tempo um pouco mais limitado, mas né, agradeço demais pela tua fala. E quando você iniciou falando lá do período no Cefet, né, que hoje é o IFRN, eu lembro que em algum momento houve uma rodada em que você passou nas turmas, né, conversando com as turmas de ensino médio. E eu estava lá numa dessas turmas, que desde quando eu li das primeiras vezes foi. E aí você falou das datas, eu lembrei muito lá, porque eu ingressei em 2007, né, na época. Enfim, então, as coincidências da vida, né? Olha só, a Helena Fagundes comentou aqui no YouTube, e parabenizando, né? Parabéns, Sidney, por tudo que você já fez e por esse pensamento sobre deixar um legado para o futuro, né? Obrigado por continuar plantando a sementinha da inclusão e acessibilidade. E a Natália jogou aqui um arrasou Sidney, né? A Natália também comenta que é uma coisa muito boa ver vocês quebrando essas barreiras atitudinais e físicas, certo? Obrigado, Helena. Obrigado, Natália. Pronto, já a gente retoma, já surgiram aqui algumas perguntas, já estou pontuando algumas coisas, e agora ouviremos o Luiz Amorim, né, que vai trazer aí o seu relato, vai falar sobre o projeto Música Tátil, né, e o que é que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Pronto, Luiz, a fala está com você, tá? Seu microfone está desativado. Ligou agora? Ligou sim, tudo certo. Ah, que bom. Se der alguma interferência aí durante a fala, por favor, me interrompam, tá, gente? Eu tô me batendo um pouco aqui com essas coisas. Tá, já, tranquilo. Pessoal, agradecer muito o convite do Sembraim, ao mesmo tempo cumprimentar toda a equipe, cumprimentar os bolsistas, não sei se tem gente chegando agora para trabalhar no Sembraim, mas cumprimentar a vocês todos por estarem nesse trabalho, né, enfim, junto com a gente na construção aí de uma sociedade mais humana, né, particularmente, né, construindo aí uma atividade musical mais inclusiva, uma atividade musical que acolhe a diversidade humana. Cumprimentar o Sidney, né, porque a história do Sidney é uma história com certeza inspiradora, uma história que eu me inspiro muito, que eu me vejo muito nela, em muitas coisas, né. Essa perspectiva do legado é uma perspectiva que eu também compartilho, e eu digo que é uma perspectiva que eu aprendi ela no Benjamin Constant, porque o Benjamin Constant, ele foi fundado por iniciativa de pessoas cegas. Tá? O imperador recebeu o mérito, mas quem correu atrás foi um adolescente com deficiência visual, que infelizmente faleceu com 19 anos e não viu o Instituto ser aberto, que foi o Xavier Sigur, né? Aliás, José Álvares de Azevedo. Então, assim, esse protagonismo nosso, né, de nós, pessoas com deficiência visual, é um protagonismo que a gente percebe ele no Sembraim. O Sembraim, ele é um espaço que empodera a nós, pessoas com deficiência visual, que nos legitima. Aí eu não digo isso de forma retórica, eu digo isso porque vocês que estão aí, vocês sabem disso muito melhor do que eu que estou aqui no Paraná, né? Então, se eu percebo isso, quanto mais vocês. E é um espaço que para nós, né, para mim, e para nós, todas as pessoas com deficiência visual, é um espaço assim, que nos orgulha, que nos honra e que nos inspira, né?
Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no meu desenvolvimento musical, né? Porque como eu sou baixa visão congênita, tem muita coisa que eu faço tão naturalmente que eu não percebo. E quando eu paro para analisar, para estudar, para escrever, enfim, para pesquisar, é que eu percebo os aspectos, os elementos diferenciais que a gente traz na nossa vida, né? E lá no Benjamin Constant, eu tive a oportunidade, como o David leu no meu release, eu tive a oportunidade de estudar música com professores cegos. E isso, dentro da educação musical, né, dentro de uma discussão sobre educação musical inclusiva, e inclusiva para nós, pessoas com deficiência visual, tem um significado muito grande. Por quê? Porque eu nunca percebi isso, mas agora que eu estou pesquisando, eu estou percebendo. A minha iniciação musical toda, ela se deu de forma totalmente, não vou dizer totalmente, mas muito diferente de tudo o que se escreve, tudo que se pesquisa, tudo que está colocado na literatura sobre educação musical não especializada, né? Tudo que se ensina na graduação, tudo que eu aprendi durante a minha formação musical e na minha graduação, né? Porque eu estudei com professor, eu como pessoa com deficiência visual, estudei música com professores cegos. A minha iniciação musical, a minha musicalização, né, os meus estudos de teoria musical, os meus estudos de instrumento se deram nas condições de pessoas com deficiência visual. O que significa isso? Era tudo mediado pelos sentidos do tato, da audição e das misturas do tato com a audição. Não existia visão, não existia imagem, não existia, enfim, toda uma série de dinâmicas que são comumente discutidas quando se fala em métodos de educação musical na nossa graduação. Não, era diferente, a dinâmica era diferente, né? A minha iniciação musical, desde o começo, foi com a musicografia Braille. Eu não tive uma iniciação musical com a partitura visual, né? E isso é um diferencial, isso é um aspecto de diferenciação, né? Eu fui conhecer a partitura visual porque o meu professor de teoria musical, charado Sidney Marzullo, pianista cego, negro, né? Ele tinha esse pensamento, ele achava importante que o músico cego, profissional, conhecesse tanto a partitura visual quanto a partitura Braille. Então, em uma das nossas primeiras semanas, primeiro ele deu o livro de teoria musical para a gente em Braille, ele deu um livro de solfejo para a gente em Braille, que o Benjamin Constant naquela época ainda tinha, e ele deu também para a gente um livro da Fundação Dorina Will, feito pelo Zóio de Lara, com sinais de música em alto relevo, para a gente poder conhecer, né? Então, a minha iniciação musical, a minha formação básica, teve essa característica que é diferente da característica de tudo que se discute e estuda na graduação, na licenciatura em música, né? Nesse processo da minha formação musical, depois que eu esgotei o estudo de música no Benjamin Constant, eu fui estudar, assim, né? Brincadeira, né? O mal do cego é achar que ninguém está vendo o que ele está fazendo, né? Então, eu saía do Benjamin Constant, eu achava que estava fugindo, porque eu achava que ninguém estava me vendo saindo da escola. Pela portaria, pela porta da frente, eu achava que ninguém estava me vendo, né? Mas, enfim, eles deixavam eu sair. Eu fui estudar numa escola de música não especializada, escola de música Vila Lobos, né? Lá eu fui tentar participar de orquestra, e aí é uma série de discussões que envolve a orquestra e o músico com deficiência visual. Eu fui ter aula de teoria musical com alunos videntes, né? Eu já tinha bagagem de teoria musical, então não tive dificuldade, né?
E por conta da minha atividade musical nessa escola, eu precisava de partituras. Eu precisava transcrever, eu precisava que fossem transcritas as minhas partituras para o Braille. E, enfim, acabou que eu, com a minha baixa visão, tive que transcrever minha partitura. Então, né, na minha formação musical, eu precisei exercer a função de transcritor. Né? Não sei se o Sidney conhece o CCTV, é um aparelhão, na verdade, é uma televisão que tem uma câmera que amplia. A gente tem na UFRN. Tem, né? Então, ele tem uma prancheta móvel, então, eu colava literalmente a cara naquele monitor, não sei como é que eu não fiquei cego, né? E eu transcrevia minha partitura. Do meu lado tinha, na época, era o resumo do manual de mussografia Braille de 56, que é o material, que é a mussografia Braille anterior, à atual, né? E tinha esse livro que o professor Sidney deu pra gente, de musicografia, de sinais musicais em relevo. Então, toda hora eu consultava um, consultava outro para transcrever. Eu era meu próprio transcritor. Então, por força da necessidade, eu aprendi a mussografia Braille, aprendi a mussografia visual e aprendi técnicas de transcrição, entendeu? Da tinta para o Braille, entendeu? Então, tudo isso, toda essa luta, que em muitos pontos, né, de forma, em essência, é a luta do Sidney também, eu me identifico com ele, é a luta que depois em que eu concluí a minha graduação, né, minha licenciatura em música, eu assumi para mim a responsabilidade, né, de replicar aquilo que eu recebi no Benjamin Constant, né, aquele conhecimento que eu recebi no Benjamin Constant, a experiência que eu adquiri com a minha luta e trazer para Curitiba, um lugar que não tem, embora tenha 2 graduações, mentira, embora tenha 4 graduações em música, 3 públicas e uma privada, não tem nenhum atendimento de educação musical para pessoas com deficiência visual. Em perspectiva de formação musical mesmo, né? Então, eu, em 2016, criei o que eu chamo de Projeto Música Tátil, que, na verdade, é, enfim, uma iniciativa minha, sou eu que vou lá, chamo as pessoas, vou no WhatsApp, convido as pessoas e ofereço um curso de teoria musical, né? Nesse curso de teoria musical, né, então, comecei a tentar, né, transmitir para essas pessoas, para esses estudantes, a minha bagagem, a minha experiência, né, e experimentar metodologias, abordagens de ensinar música, de ensinar teoria musical para pessoas com deficiência visual, né. Assim, vários aspectos se destacam no projeto Música Tátil. Primeiro, o fato de que os estudantes que formaram a primeira turma e formam hoje a segunda são estudantes que se denomina do nível de jovens e adultos, né? O mais novo tem 20, né? 21, a menina boliviana tem 21 anos hoje. E tem pessoas de 50, entendeu? 50 e poucos anos também, compartilhando o mesmo espaço, né? Recebendo a mesma informação, com diferentes bagagens, diferentes histórias, diferentes ritmos, né? Diferentes necessidades, né? E aí, lendo, né, a literatura sobre ensino de teoria musical para pessoas com deficiência visual, a gente tem propostas de abordagem, né? É preconizado, nos principais trabalhos de referência da área, né, começar a mussografia Braille pela colcheia. Né? Não sei se alguém aqui já tem essa experiência, né, de iniciar a pessoa com deficiência visual na mussografia Braille, né? Preconiza-se começar pela colcheia, né? Só que, enfim, de forma empírica, por minha conta, eu resolvi começar não pela colcheia, mas começar não pela nota musical em si, mas começar pelo ritmo, né? Porque, na minha experiência, eu comecei assim,
também, em escolas de música não especializadas, eu presenciei, eu participei de abordagens que começavam dessa forma, e até então eu acredito que uma abordagem que funciona melhor com pessoas adultas, né? Então, eu estou destacando essa discussão para mostrar que o projeto Música Tátil, né, o ensino de música para pessoas com deficiência visual, ele, no momento, é um espaço de experimentação, né? É um espaço de experimentação. Por quê? Porque trata-se de trata-se de todo um conjunto de abordagens diferenciadas daquelas que são ensinadas na graduação em música, enfim, nos cursos de formação. Como é que está o tempo aí, Davi? Estamos com 15 minutos. Ixi, 15 minutos. certo? Então, para concluir, educação musical para pessoas com deficiência visual, ela é um campo de experimentação, porque não se trata de transplantar as metodologias tradicionais, mas sim criar abordagens que contemplem a nossa característica humana, né? E isso é uma atividade que, né, é um trabalho que o Sembraim tem feito, tem contribuído. O Encontro sobre Música e Inclusão é um fórum onde isso se revela, né? E eu acho que a produção acadêmica daqui para frente, nesse campo, é importante que ela possa focar isso, sair da discussão da adaptação, ou seja, da coisa de tentar trazer a metodologia, enfim, convencional, mas a gente criar e valorizar a característica específica da pessoa com deficiência visual no aprendizado musical. Obrigado, gente. Muito bom, Luiz. Muito obrigado pela tua fala. O Maurício Labão comentou aqui no nosso chat. Parabéns pelo trabalho de vocês, que tem tanta importância na atual realidade, né? Que esses projetos continuem derrubando as barreiras e modificando a sociedade para as novas gerações. Muito bom, Maurício. Maurício Slabão, né, que vem também fazendo parte da organização do Encontro sobre Música e Inclusão e tem um trabalho muito consolidado, né, nos projetos. Maurício, meu parceiro, meu transcritor, um abraço. Pronto. E o Gerson Santos coloca, ele faz uma pergunta, na verdade. E aí eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, tá, Gerson? Uhum. Vou parar um pouquinho aqui para a gente já ir para o próximo momento, né, dessa conversa. Achei as falas de vocês muito interessantes, gente, porque elas se complementam, né, em alguma medida ou em muita medida. Né, o Luiz traz aí a questão da formação inicial na música e a diferença que faz, né, você já tem uma formação muito pautada ali pela inclusão, e aí, de repente, um dos principais determinantes para que isso aconteça é que o professor, né, de música, os professores de música eram cegos também, então, né, você já passa pelo processo de musicalização a partir de uma perspectiva aí inclusiva, né, com os materiais adequados, e de repente vão se aproximando das necessidades educacionais, né, de cada um e tal. E aí o Sidney, sim, aí quando chega lá na frente o Luiz esbarra em alguns desafios no âmbito do que a instituição tem a oferecer, né, para ele. E aí eu acho que o relato do Sidney vai muito no sentido, vem de encontro, né, porque já é muito rico no processo de institucionalização, né, dessas iniciativas de inclusão, adaptação dos materiais, e aí como isso vai se consolidando dentro do ambiente universitário, no caso, achei muito bacana. E olha só, a gente está com um bom problema porque estamos com um tempo um pouco limitado, mas significa que tem muita coisa ainda para ser dita, né? Muita coisa para ser conversada. Então, de antemão, queria fazer o convite para que a gente estenda essa conversa em um outro momento, né?
E aí a gente já iniciaria dialogando já a partir das perguntas, eu acho que ficaria mais tranquilo, né? Assim a gente conseguiria explorar um pouco melhor, tá bom? Beleza. E aí gostaria de instigá-los a uma primeira pergunta, e aí queria que cada um respondesse num tempo aproximado de 5 minutos, se possível, né? Uhum. E aí a gente já entraria aqui com a pergunta do Gerson, e se aparecer mais alguma, a gente também já incluiria nesse bloco. Finalizaríamos por hoje, né? E aí marcaríamos esse próximo encontro. Combinado assim, certo? Beleza. Pronto, então. O Sidney mencionou, né, que transitou por vários setores da escola da UFRN. Imagino que cada um desses setores vai ter suas particularidades no âmbito da inclusão, né, no âmbito da adaptação dos materiais, etc. E aí, queria fazer um diálogo dessa particularidade na escola de música, né, o que é que vem percebendo em termos de musicografia Braille, o que é que, né, você que está tão, né, envolvido nesse processo de adaptação e integrando as comissões que estão pensando nessas normas, né, qual seria, assim, a particularidade ali que você ressaltaria de imediato? E aí, dialogando já com o Luiz, queria entender um pouco mais sobre como é que se dá o processo do ensino de música pela musicografia Braille lá no projeto Música Tátil, né? E, de repente, ele pudesse apontar também o que ele considera como desafio nesse processo e como é que ele vem superando isso, né? Eu acho que dá para pegar um gancho interessante aí da necessidade aí, de repente, de ver as particularidades aí de cada jeito, né? Enfim. E aí queria ouvi-los agora. Para o ímpar. Para o ímpar. Pai, eu ganho, ímpar você perde, certo? Vamos Então, lá. vai lá, Luiz, pode começar. Eu comecei da outra vez, agora você começa. Tá bom, então. Vamos tentar ser sucinto. Bom, eu coloco como desafio o próprio questão do público jovem adulto, porque, pelo menos na minha graduação, é um público que não foi contemplado, entendeu? A licenciatura em música, pelo menos como eu estudei, foca demais na criança e no adolescente. O jovem adulto pouco é discutido, né? Então, e é uma clientela muito complexa, porque são muitos aspectos que estão envolvidos quando você está lidando com adulto, né? São múltiplas, assim, facetas da relação humana, né? O aspecto importante que eu posso destacar é a necessidade de desenvolver estratégias de musicalização, né? Estratégias para desenvolver, porque a musicalização não é decoreba, a musicalização é desenvolvimento cognitivo, né? Então, esse desenvolvimento cognitivo, todas as metodologias que a gente conhece, métodos ativos todos, a partir de Dalcroze, eles se alicerçam na visão. Eles têm a visão como sentido mediador, né? Então, a gente não tem abordagens, no momento, que usem o tato e a audição e a tátil-audialidade e a audiotatialidade como veículos da musicalização, embora a musicalização seja para a música, para o som. Isso é um paradoxo, né? Me avisa quando chegar. Fala, conclui aí. Então... Tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. A musicografia Braille, por outro lado, né, dentro da produção acadêmica na área, eu vou colocar uma opinião minha aqui, tá? É uma opinião, não estou querendo dizer nenhuma verdade, é uma opinião. A produção acadêmica sobre educação musical de pessoas com deficiência visual quase que faz uma analogia, né? É como se educação musical de pessoas com deficiência visual significasse musicografia Braille, né? A gente tem poucos trabalhos, justamente, que abordam as especificidades da musicalização, do desenvolvimento musical. E isso se reflete quando a gente vai para a sala de aula e a gente não tem referenciais. A gente tem que... A sala de aula, no caso, música tátil, no meu caso, é um espaço de experimentação empírica. O tempo todo, como docente, eu estou experimentando coisas. E eu coloco isso para os alunos desde o começo. Olha, desculpa,
mas pode ser que eu faça uma abordagem em algum assunto que eu preciso voltar, porque, né, estamos descobrindo as coisas, né? Então, eu acho que, para concluir, assim, é essa questão da construção de metodologias e materiais não adaptados. Não é adaptar, mas é construir uma abordagem específica para cada condição, para cada condição humana, entendeu? Eu acho que é meio isso. Muito interessante, Luiz, obrigado. É uma outra perspectiva, né? E chama para reflexão, realmente. Muito legal. Sidney, o que tem a dizer? Diga lá. Então, Davi, tá ouvindo? Tá legal? Tá sim. Oi? Sim. Tá ok. Tá legal. Então, como eu falei, eu circulo por toda a universidade, né? Que, apesar de possuir deficiência visual total, né? Um dos grandes desafios, né? Quando o deficiente ele chega no seu mercado de trabalho, é exatamente o período pré e pós a jornada de trabalho, que é exatamente a chegada e a saída, né? E muitas pessoas se limitam a chegar e sair daquele local de trabalho. Eu não gosto muito de rotina, certo? Nunca gostei de rotina, sempre gostei de fazer as coisas, até porque se você for pelo caminho que os outros vão, você só vai conseguir chegar até onde os outros chegaram, né? Quando você procura novos caminhos, você consegue chegar a lugares diferentes, né? E aí, eu particularmente fiquei muito satisfeito quando me disseram, não, amanhã a gente vai dividir a sua carga horária, você vai passar um tempo aqui, outro tempo ali, outro tempo acolá. De que massa, pelo menos eu não vou abusar das pessoas que trabalham comigo, né? Tem aquele cara chato lá do meu lado e tal, e aí eu dou graças a Deus, amanhã eu não vou estar aqui, eu não vou ter que conviver com esse cara. Brincadeira, tá, pessoal? Só para descontrair um pouco, certo? E aí disseram, não, você vai para a escola de música. Eu digo, apesar de ser formado em teclado popular, em uma terceira instituição, né? Eu não sei nada de teoria musical, porque o curso que eu fiz foi só de ouvido. A professora também não sabia nada de teoria, nada de musicografia braille, e eu consegui concluir o curso só gravando as aulas e só a parte prática. A parte teórica eu não sabia de nada. O que foi que eu fiz? O grande desafio, né? Eu vou trabalhar na escola de música, então eu tenho que saber musicografia braille. E aí, na escola de música, existiam turmas que trabalhavam musicografia braille. E eu passei a frequentar essas turmas em horário, né, inverso ao meu turno de trabalho, a minha jornada de trabalho. Na verdade, quando começou, eu ainda tinha as 40 horas, então eu conversei com um dos meus chefes e disse, eu preciso de uma liberação, entre aspas, né, porque eu estava sendo liberado da minha jornada de trabalho, mas na verdade eu estava me capacitando dentro daquela proposta que a instituição tinha para mim. Então, eu não podia assumir um setor sem conhecer daquele setor. E aí eu cheguei para o chefe e digo, a instituição está pedindo isso de mim, mas eu não tenho condições de dar retorno. Eu preciso que você me libere para eu frequentar as aulas, para que eu possa desenvolver essa fragilidade que eu tenho no meu conhecimento. E assim foi feito. Eu fui liberado para participar das aulas de teoria musical, de musicografia braille, e aprendi, domino, acho que alguma coisa eu já sou capaz de fazer hoje numa transcrição, numa correção, numa revisão braille de um texto musical. E graças a Deus, né, graças ao apoio das pessoas da escola de música, graças aos projetos que acontecem, né, desde 2011 dentro da escola de música, o processo está evoluindo e a gente está conseguindo, eu acho que a gente está conseguindo dar conta desse desafio que nos foi imposto, né, uma área de conhecimento totalmente nova no tocante à musicografia e à teoria musical em si. Bom, obrigado, Sidney. E agora, gente, vamos aqui para a pergunta do Gerson, e aí vou aproveitar para fazer um paralelo, né, direcionando também para o Sidney. O Gerson Santos pergunta, senhor Amorim, né, senhor Luiz Amorim, seria possível falar um pouco sobre suas experiências de aprendizagem prática com o instrumento do violino? Certo? Essa é para o Luiz?
E aí queríamos saber o que o Sidney teria a dizer sobre experiências de aprendizagem prática com o teclado, né, que é um instrumento que o Sidney vem estudando, né, que é um instrumento que o Sidney vem utilizando para performance. Quem? Silêncio. Quem começa sou eu Tu agora? mesmo, é. Então, vai lá. Na época que eu comecei a estudar música, no começo dos anos 90, né, a minha mãe, juntamente comigo, ela rodou praticamente todas as instituições em Natal que ofereciam um curso de música para conseguir uma vaga para aquele outro, né? O filhinho dela lá que era deficiente visual e que naquela época não existia nenhuma lei, né? Se existia, as pessoas não cumpriam, que obrigassem as instituições, as escolas a aceitar a pessoa com deficiência. Até que no Conservatório de Música Frederic Chopin, né, a professora aceitou a fazer uma experiência comigo para ver se realmente ela conseguiria criar uma nova metodologia para ensinar crianças cegas. Na época, eu acho que eu tinha 14, 15 anos por aí. Não era mais nenhuma criancinha, né? Mas tudo bem. E aí, qual foi a metodologia que ela usou? Ela tocava o instrumento e solfejava as notas e cantava solfejando as notas ao mesmo tempo. E eu gravava com um gravadorzinho de fita cassete que eu tinha. E em casa eu literalmente decorava as notas daquela música, né? Eu internalizava a melodia e decorava as notas. E assim eu consegui, né, cursar, terminar o curso de teclado popular no Conservatório de Música Frederic Chopin. Algum tempo depois, eu inventei de aprender a tocar violão. E uma pessoa me disse que a corda solta era Mi, a outra era Si, a outra era Ré, a outra era... Enfim. E aí eu digo, cada espaço desse é meio tom. Então, se aqui é Mi, eu colocar um dedo aqui, vai ser Fá. E eu preciso do acorde de Dó, então Dó eu tenho que deixar solto os dois Mis, pressionar o Dó aqui na quinta casa, e aí eu fui montando os acordes, né? Fazia e conferia com o teclado e dava certo, fazia outro e dava certo, até que um dia surgiu um projeto dentro de uma escola que eu não estou me lembrando agora, que funcionava ali do lado do Nordestão, que as professoras Lourdinha e Conceição abriram um projeto para dar aula de violão, iniciação ao violão para deficientes visuais. Eu participei 3 meses dessas aulas, né? E aí consigo tocar um pouco de violão, baseado nessas aulas, baseado nessa experiência que eu tenho. E aí, depois disso, eu parti para estudar contrabaixo. Hoje eu estou estudando contrabaixo com o professor Eric Firmino, dentro do projeto Esperança Viva, dentro dos projetos do Sebraim, da Escola de Música, contrabaixo elétrico. E, assim, a música é uma coisa que a gente usa para aliviar a alma, né? Existe um festival aqui em Natal chamado MADA, Música Alimento da Alma. É o nome mais certo que eu já vi de festival, foi esse, porque na hora que você está triste, você toca, você fica alegre, e na hora que você está alegre, você toca um pouco, você fica mais alegre ainda. Enfim, a música é como se fosse um reloginho da nossa alma, né? Pode-se dizer assim. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Muito bom, Sidney. Luiz. Quanto tempo, Davi? Em torno de 4 ou 5 minutos. E aí a Fala gente finaliza. Quando chegar em 4, fala conclui, por favor. Tá bom. Okay. Bom, assim, pessoal, é uma coisa importante, eu acho que eu quero destacar, e essa câmera está me zoando, é o seguinte, na minha discussão, né, eu vou sempre falar da necessidade de criar abordagens específicas, né? Essas abordagens específicas, elas não... Quando a gente discute isso, é importante dizer que essas abordagens específicas, elas não são exclusivas para a pessoa com deficiência visual. Muito embora elas atendam especificamente a pessoa com deficiência visual, mas elas são abordagens inclusivas. Por quê? Porque são abordagens que focalizam aspectos
da cognição e da sensorialidade humanas que as abordagens tradicionais, centradas na visão, ou secundarizam ou mesmo deixam de lado. Então, o aporte à educação inclusiva é para diversificar e ampliar o potencial humano, entende? Então, foi perguntado sobre o violino. Bem, o violino, quem conhece ele, toca, e, enfim, dá aula de violino, sabe que é um dos instrumentos que mais se valem da visão como sentido mediador, né? A iniciação ao violino eu acredito que durante os 2 anos de iniciação do violino, todo mundo toca, só que o foco principal é a postura, é a direção do arco, e isso mediado pela visão. E essa abordagem, quando uma pessoa com deficiência visual vai estudar violino, essa abordagem ela é aplicada de forma mecânica, né? Naturalmente, a pessoa aprendeu assim, ela vai ensinar assim, né? E a pessoa com deficiência visual, obviamente, não tem como ter esse referencial visual, né? Então, rola acontece uma cobrança de postura, de direcionamento, que são referenciados na visão, né? Mas o instrumento, ele oferece feedback sonoro para a gente. Quando a gente toca o violino, dependendo da posição onde a gente aplica o arco na corda, ele te dá um feedback sonoro. E esse feedback sonoro é a chave para construir uma abordagem para pessoa com deficiência visual. Então, durante muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade de tocar o violino por causa dessa, enfim, né? Como são formas diferentes de aprender, a forma visual não me contemplava. Então, eu tinha muita dificuldade porque eu não conseguia operar nas condições da visualidade, né? Só recentemente é que eu tenho descoberto, de forma empírica, estudando sozinho, abordagens, formas comigo mesmo de estudar, usando o que se chama ponto de contato, né? E depois do ponto de contato, usar o condicionamento corporal. Entendeu? Sim. Mais alguma consideração? Ainda tem 30 segundos. Só para... Muito legal, essa discussão muito importante, tanto para me fazer pensar também, me falar, fazer a gente pensar, né? Pronto, show, Luiz. Obrigadão. Imagina. Olha só, pessoal. Estou aqui conversando com a direção desse programa e surgiu uma pergunta aqui do Maurício Slabão. Pensamos aqui em iniciar o próximo encontro já com essa pergunta do Maurício Slabão. E acho que ela dá muito pano para a manga, de repente já é uma fala inicial bem interessante aí. Vou passar para vocês durante a semana. E aí gostaria de ver se temos a possibilidade de continuar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Por mim, Daria tranquilo. certo? Fica bom para você, Sidney? Segunda-feira, 21. Seu microfone está desativado, Sidney, aqui. Sim. Certo? Pronto. Então, a gente já inicia, né? Então, Maurício, a sua pergunta será respondida na próxima semana, tá bom? O Gerson agradece pelos comentários, né? Diz que foram muito elucidativos. Que bom. Acho que foi o Sidney que saiu da nossa tela. Bom, então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui esse primeiro momento, Beleza. né? A primeira conversa com o Luiz Amorim e o Sidney Trindade. Agradecemos muito pela presença de todos e todas. Vocês viram que tem muito pano para manga, né? Então, próxima semana a gente já vai desenvolver mais ainda essa conversa aí. E é isso, né? Esperamos que todos fiquem bem, né? Nesse momento tão delicado que é o enfrentamento, né, da pandemia, do isolamento social. E, Sidney, estamos finalizando aqui, tá bom? Nos despedindo do pessoal. Gostaria que vocês fizessem aí dessem a última palavra, uma despedida para a galera. Por favor. Começando pelo Luiz. O seu tchau.
Mais uma vez, agradecer muito pela oportunidade, Sembraim, Escola de Música, particularmente a cada um que veio aqui trocar essa ideia com a gente, né? A Escola de Música da UFRN, Sembraim, KN, sendo realmente vanguarda no Brasil em construção de uma discussão e práticas inclusivas de verdade, entendeu? Exemplo para o país inteiro. Sem falo isso com sinceridade, assim, entendeu? Então, enfim. E para nós que estamos participando, é uma oportunidade também de refletir, né? Quando a gente vem para cá, a gente tem que pensar no que vai falar, né? Então, a gente reflete bastante. Eu e Sidney somos mestrando, então já levamos para nossos trabalhos essa reflexão também, né? Então, muito obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigadão. Sidney, últimas considerações. Cadê? Você nos ouve, Sidney? Canto esquerdo, Sidney. Acho que estamos com um probleminha. Bom, então, pessoal, vamos finalizando por aqui, né? Na próxima semana, o Sidney terá oportunidade de conversar aí com a gente também, né? Boa noite a todos e todas. Até segunda-feira. Fiquem bem. Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado.